Academia de Arte Mágica. Postura e comportamento do mágico em cena. A postura e o comportamento do artista em cena deve ser sempre objeto de cuidados especiais. Desde seu vestuário, que deve ser apresentado com muito requinte, dos cabelos bem cuidados, sapatos lustrosos, etc. Além disso, deve o mágico ter cuidado com o tratamento dispensado ao público. Se tiver que trazer uma ou mais pessoas para cima do palco, deve fazer com muita delicadeza e respeito. Mesmo que as pessoas chamadas participem de um ato cômico, jamais se deve diminuir-lhes o senso moral. Mesmo que para isso se tenha tomado uma criança ou um jovem. Expor ao ridículo um espectador é contra o mais elementar princípio da ética. Deve-se, isto sim, mantê-las de moral elevada, mesmo que esteja servindo de meio para um ato cômico ou uma brincadeira. Caso contrário, não será uma só pessoa dentre os que assistem a ficarem indignados com a atitude do artista em expor ao ridículo, seja uma criança ou até mesmo um adulto. Não se esquecendo que, participando do espetáculo, pode estar um parente ou um amigo do ridicularizado. Ao se despedir do convidado ao palco, deve-se elogiar pelo seu espírito de cooperação. Se for uma criança, pode-se dar uma lembrancinha como um bombom. Nunca se deve pedir que uma senhora ou pessoa de idade suba ao palco. A não ser que se trate de uma experiência séria e que de modo algum venha a servir de instrumento de brincadeiras. Quando a pessoa quem se pediu cooperação tiver de subir ao palco, deve-se fazê-la logo sentar-se colocando à vontade. Porém, de modo que não consiga ver nenhum segredo que deva ser mantido oculto. Se for necessário pedir algum objeto emprestado, deve-se fazê-lo com muita cortesia e sempre tranquilizando de que tudo será restituído em perfeita ordem, por mais que sejam passadas por certas peripécias. Sempre é bom não se descuidar dos seguintes pontos. 1. Não anunciar de antemão o efeito de um truque. 2. Portar-se com o máximo de naturalidade. Em caso de acidente, desculpar-se sem perder o controle de si próprio. 3. Saber sempre o que está fazendo e o que irá fazer a seguir. 4. Aprender a sorrir, tanto nos bons momentos como quando algum inconveniente o estiver preocupando. 5. Jamais se deve revelar o segredo de um truque. 6. Não se deve repetir o truque, mesmo quando solicitado. 7. Estando no palco, nunca voltar as cartas aos assistentes. Os auxiliares do mágico. Existem 3 tipos de auxiliares que o mágico pode dispor para o desempenho de suas funções. 1. O auxiliar de cena. O ajudante de cena é a pessoa que está sempre junto ao mágico, auxiliando em tudo o que for necessário. Podem ser mais de uma pessoa. Servem para segurar, pegar alguém na plateia, levar e trazer aparelhos, etc. Os auxiliares de palco devem conhecer a fundo tudo o que devem fazer em cena. E para isso, devem ensaiar em sincronia com o mágico para a todo instante saberem o que devem fazer, mesmo em casos eventuais. 2. O auxiliar oculto. O auxiliar oculto deve permanecer por trás dos bastidores, parado ou transitando na coxia e rotunda, portanto, fora da vista do público. Sua função é alcançar ou receber os objetos que devem entrar ou sair de cena. Pode também controlar a música, puxar determinados fios, abrir e fechar a cortina, etc. Na carência de elementos, como no caso de serem poucos os componentes da CIA, um auxiliar só pode se prestar para ambas as funções, ou seja, auxiliar o espetáculo não só em cena como também na coxia. 3. Os compadres. Já está arraigada na linguagem mágica a denominação de compadre ao ajudante que permanece entre o público e de como qualquer espectador. Antigamente muitos mágicos se aproveitavam e abusavam deste tipo de auxiliar, pois é com ele ou com eles que muitas vezes se conseguem efeitos espetaculares e assombrosos. Hoje, o uso desse tipo de auxiliar está praticamente abolido, por ser contra a ética da prática do ilusionismo sadio. Muitos mágicos de fama mundial chegavam ao cúmulo de manter em sua CIA vários compadres que paravam em hotéis diferentes e apareciam ao espetáculo e agiam em combinação com o mágico. Ainda existem mágicos que se utilizam dos compadres, porém, é aconselhável não abusar de suas virtudes. Essa foi mais uma aula da
Academia de Arte Mágica.